Dia na paz do Senhor, nesta manhã, não é? Meia-noite e 10 da manhã, uma sexta-feira 13, tem gente que acredita nessas coisas. Um dia abençoado. Eu tenho tinta aqui na mão, tá vendo? Estou aqui pintando a igreja e resolvi trazer uma meditação. Às 3 noites atrás eu estava junto com meu filho mais velho, Steven, nós estávamos lendo a Bíblia nessa parte, meditando, e eu queria trazer essa meditação. Tá bom? É um pouquinho longo, um pouquinho extenso, pelo menos uns 10 minutos, e eu pediria para você escutar isso, assistir isso quando você tiver tempo, tá bom? Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Imagine você, acho que todos nós, quando a gente era criança, adolescente, você tem aqueles sonhos, né? Quando eu crescer eu quero ser médico, quando eu crescer eu quero ser um astronauta, um jogador de futebol, eu quero ser uma enfermeira, não é? As meninas, eu quero ser uma dona de uma empresa, ou seja lá o que for, uma médica, veterinária, não é? E você tem aquele sonho, eu quero ser igual ao meu pai, igual à minha mãe, porque meus pais são perfeitos, a forma que meus pais se amam, tal. E de repente você é criança, né? E você não entende direito as coisas e alguma coisa acontece. Teus pais se separam, você perde um ente querido, você perde teu pai, você perde tua mãe, perde alguém, entende? E a gente vive num mundo que traz surpresas às vezes que não são boas, que não são agradáveis. E de repente você vê o teu mundo desmoronar em tua frente, né? Isso acontece. Então uma coisa às vezes muda toda a circunstância. Eu lembro quando eu tinha 17 anos e meus pais se separaram, né? Por mais que o casamento deles não estava indo legal, meu pai sempre foi bem ciumento, aquela coisa, e o casamento não estava legal. O meu sonho era que meus pais sempre se dessem bem, mas chega um momento da minha vida que eu comecei a ver que aquilo que eu ouvia falar de pais separando estava vindo para minha casa. E eu pensava, não, jamais isso vai acontecer. Meus pais são crentes, não. E chegou num ponto que eles acabaram se separando. E ali para mim o meu mundo desmoronou. Até hoje eu lembro nós fazendo a nossa mudança, eu, minha mãe, meu irmão mais novo e minha irmã que era bem pequena na época, e nós fazendo a nossa mudança no porta-mala do Reunidas, do ônibus que ia para Curitiba, naquela 10, 11 horas da noite, ali na rodoviária em Concórdia, e nós enfiando todos os nossos bagulho em sacola, e todas as sacolas que nós tinha, e aqueles colchão enrolado, sabe, era como se fosse indigentes, como se fosse cigano mudando, assim, sabe, eu pensando, meu Deus, o meu sonho acabou, a minha vida acabou. Interessante que a história de Mefibosete é uma história triste, porque não somente ele perdeu o avô dele, não somente ele perde o pai no mesmo dia, mas a pretensão de fazer parte da linhagem real, de um dia poder chegar a ser rei, tendo súditos e servos te servindo, agora você já não é mais nada. O próximo rei provavelmente vai matar a linhagem do rei antigo, e provavelmente Mefibosete teve que correr, teve que fugir. A Bíblia diz que ele vai para uma região chamada Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto, um lugar provavelmente, um lugar de não muita fartura, isso que dá a entender, porque Lodebar significa exatamente isso, uma terra que não tinha pasto, uma terra seca, uma terra que não produzia vida, que não produzia esperança. Interessante que no momento em que chega a notícia, Mefibosete somente tem 5 aninhos, é a idade perfeita. Eu vejo muitos casos de crianças que perdem o pai, o que é uma tragédia na família, o que acontece uma coisa ruim. A idade que os teus pensamentos mais antigos geralmente vêm com essa idade. Eu acho que a pior época para traumatizar uma criança são os 5 anos de idade. E é exatamente nos 5 anos de idade que Mefibosete recebe a notícia: o teu pai acabou de morrer, o teu avô acabou de morrer. E não bastasse toda essa tragédia, a babá, a ama que cuida dele, agarra ele nos braços e vai correr e derruba ele quebra as 2 pernas e se torna aleijado de ambos os joelhos, ambos os pés. Tinha como ser pior a história de Mefibosete? Eu acho que não, né? Uma história triste, uma história que tinha um final maravilhoso e agora está destinado ao fracasso, destinado à pobreza. Quem sabe isso aconteceu na sua vida, você tinha um futuro brilhante pela frente, um futuro promissor, é aquilo que chama no Brasil o pretérito, o futuro do pretérito, né? Eu seria alguma coisa, eu tinha pretensões, eu seria, eu gostaria, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, mas aí a vida aconteceu e uma tragédia mudou tudo, um acontecimento mudou tudo. E hoje os meus sonhos todos desmoronaram. Talvez foi um fracasso, talvez foi um pecado, talvez foi uma falência de uma empresa, talvez foi um divórcio,
teu marido te largou, tua esposa te largou, alguém abandonou você, teus pais se separaram e o teu mundo ruiu de uma hora para outra. Agora Mefibosete, passa-se os anos, ele cresce nesse lugar chamado Lodebar, e ele está ali, e chega um momento do rei, nesse tempo, o rei Davi se torna rei de Israel. Ele reina primeiro nas tribos do sul, depois ele reina em todo Israel, e Deus consolida o reino de Davi e honra Davi. E Davi um dia no seu palácio pergunta para Ziba. Ziba era aquele que cuidava das propriedades do rei Saul e do príncipe Jonatas, já falecidos há muito tempo. E o rei Davi fala assim: existe alguém vivo da família do rei Saul e de Jonatas para que eu possa honrar? E Ziba responde: ó rei, existe sim uma pessoa, é o Mefibosete, o filho de Jonatas. Mas ele é manco. Interessante que a Bíblia relata que o rei Davi em nenhum momento perguntou: ele tem algum defeito? Ele tem algum problema? Nenhum momento ele perguntou, mas as pessoas parecem que são prontas a falar os nossos fracassos. Há 427 anos atrás você teve um problema, e até hoje as pessoas associam o teu pecado a você, as pessoas associam um acidente com você, eles associam a coisa ruim com a sua vida. Tanta coisa boa que aconteceu na sua vida, e parece que sempre o inimigo usa, às vezes as pessoas que, às vezes até sem maldade, vão lembrar do teu passado, da parte que você não quer que as pessoas lembrem. Isso é normal com cada pessoa. Quem sabe fosse na minha cidade, onde eu passei minha adolescência, em Curitiba, ou em Itá, ou em Concórdia, e perguntasse: aquele lá, o filho da irmã Ninfa, o que aconteceu com aquele rapaz? Aquele lá, ele está lá nos Estados Unidos. Eu lembro dele, ele fumava. Eu lembro dele, ele tomava banho no Rio dos Queimados. Eu lembro dele, ele jogava pedra no telhado da casa dos outros. Ou me perdoa o pessoal aí do bairro dos Industriários, era eu mesmo. Não, fiz no máximo 2, 3 vezes, mas eu fiz. Mas são coisas erradas que a gente fez na nossa infância. Mas as pessoas parecem que sempre lembram do lado negativo da gente. Que bom que Jesus não é assim, porque Jesus é chamado do filho do rei Davi. Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? Porque uma coisa, Davi se identifica exatamente porque Davi, mesmo que vivia na época da lei, ele já estendia a graça. Era um homem que vivia fora do seu tempo. Ele perdoou Absalão quando Absalão deveria ser morto. Ele perdoou o rei Saul quando ele teve a chance de matar o rei Saul. 2 vezes ele teve a chance de exterminar com Saul. E ele falou assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele perdoou Simei quando ele é apedrejado e está saindo da cidade e por causa de Absalão e da revolta do seu filho Absalão. E o cara, um dos seus soldados fala assim: rei Davi, dá uma piscada para mim, eu vou lá detono com esse tal de Simei que está te apedrejando. E Davi fala assim: deixa ele, se ele está jogando pedra em mim é porque Deus quis assim. Um homem que vivia à frente do seu tempo, sempre estendendo a graça. Quando Nabal, um homem mau, um homem louco, não deixa Davi e seus capangas passar por aquela terra e proteger e dar mantimento para eles, depois deles ter trabalhado e protegido os pastores de Nabal, e Nabal desafia ele, e eles cingem a espada. Davi e seus capangas vão lá para exterminar aquela região ali, a fazenda desse homem louco. Uma mulher chamada Abigail vem e se prostra e diz assim: Senhor, não faça tal loucura. Então você vê que Davi sempre perdoava. Um homem que vivia acima do seu tempo, adiante do seu tempo. É por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E olha que interessante, Davi chama Mefibosete para honrar. Quando Mefibosete chega na frente do rei, Davi fala: Mefibosete, eu quero honrar você por amor ao teu pai. E Mefibosete diz assim: quem sou eu, ó rei, para que tu olhes para mim? Eu sou nada mais do que um cão morto. Eu e você somos indignos diante do rei Jesus. Mas sabe o que é? Davi tinha feito um pacto de sangue lá atrás com Jonatas. Sabia que quando você chega na igreja, no ministério, na mesa que você senta e você olha em volta de você: meu Deus, olha os príncipes e as princesas que eu participo, o banquete que eu estou aqui na presença de Deus. Não é mérito teu não, tá? Não é mérito meu, é porque nós fomos comprados com preço de sangue. Teve um pacto que aconteceu lá no passado, um pacto com Abraão, o pai na fé, mas esse pacto foi selado lá na cruz do Calvário, um pacto de sangue. Interessante que o rei fala assim: Mefibosete, não se preocupe, você enquanto viver, você vai estar assentado na minha mesa. Eu acredito que os súditos, os visitantes, quando chegavam na mesa do rei Davi, olhavam para aquele homem bonito, Mefibosete bem arrumado, com trajes reais. As pessoas não sabiam o que estava embaixo da mesa. Embaixo da mesa estavam 2 pés quebrados, 2 pés que não podiam se locomover.
Esses 2 pés quebrados simbolizam que nós não podemos chegar até Deus. Tem um monte de gente por aí que acha que consegue, através da sua santidade, chegar até este Deus. É Deus que chega até nós. Olha a escada de Jacó, não era... Os anjos subiam e desciam e traziam, os anjos ministradores subiam e desciam a escada, mas Deus desce até o pé da escada. Não tem como nós subir a escada, é Deus que desce até nós. Não tem como a gente ser salvo, Jesus que desceu para nós. Você está entendendo? Jesus veio e se encarnou, o Deus se encarna e nasce numa manjedoura e morre numa cruz, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Ele te tirou do monturo e te assentou na mesa como um príncipe, como uma princesa. Mas você sabe, Mefibosete sabia que os pés estavam embaixo da mesa. Ninguém sabia. Aqueles visitantes, aqueles súditos do reino não sabem, mas Mefibosete sabia. E esses pés embaixo da mesa simboliza a nossa limitação humana, o nosso fracasso, aquela fraqueza que você tem, que você acaba o culto domingo à noite e você vai para casa e diz: meu Deus, amanhã segunda-feira, mais uma vez eu tenho que passar por aquela tentação. Ah, se o meu pastor soubesse como é difícil. Ah, se aqueles irmãos da igreja que me elogiam soubesse o que passa aqui nessa mente, os pensamentos que vêm, a vontade que dá de largar tudo. Ah, se ele soubesse do espinho na minha carne, aquelas coisas que eu quero fazer eu não faço, como Paulo fala em Gálatas. Como Paulo fala em Gálatas, coisas que eu quero fazer eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Oh, quem me livrará desses pés quebrados? Quem me livrará do corpo desta morte? Não pense que a santidade significa eu cheguei no estágio de perfeição. Não, o teu pé está lá, mostra a tua limitação. Você vê isso também lá em João capítulo 9, quando Jesus se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos e chega para Pedro e Pedro diz: o que você está fazendo, Senhor? Pedro, você não está entendendo agora, você vai entender mais tarde, Pedrão. Aí Pedro diz assim: ó, Senhor, o meu pé você não lava não, Senhor. O meu pé tu não lava. Você quer lavar o pé deles? Tu vai lavar, mas o meu pé não. Aí Jesus diz assim: Pedro, se você não deixar lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim: Senhor, então lava minhas mãos e lava minha cabeça. Aí Jesus diz assim: não, você não precisa mais. Vocês já foram lavados, vocês já foram purificados, mas porque vocês andam num mundo sujo, cheio de poeira, cheio de areia, cheio de pecado, vocês precisam sim lavar os pés de vocês. Jesus está dizendo ali, ó, você já foi lavado lá quando você se batizou, você foi justificado porque você recebeu o meu perdão. Mas porque a gente anda num mundo sujo, aí a gente precisa estar naquele culto da Santa Ceia, onde o nosso pastor vai ler lá, não é? Examine o homem a si mesmo, e daí não beba esse cálice, não coma desse pão de uma forma indigna. Olha só a conexão. Mas os pés simbolizam a nossa imperfeição. Não deixe mais Satanás te acusar, não deixe mais o inimigo te acusar, não deixe as lembranças e as palavras de maldição que, quem sabe, teu pai e tua mãe falaram para você, ou aquilo que as pessoas riem de você e falam de você. Não deixe essas coisas te trazer para baixo mais não. Olha o banquete que está na tua frente. Ah, mas os meus pés, os teus pés estão lá, mas não tem problema. O rei não envergonha você, ele não expõe você, ele não ergue os teus pés para todo mundo ver teus pés, porque o rei ama você, tá bom? Eu encerro aqui este devocional e eu canto, ó, claro que eu sempre tenho que cantar, né? Eu sempre tenho que cantar uma música, pelo amor de Deus, eu sei, meu Deus, vocês não têm paciência comigo também, né? Calma, gente, mas essa música fala sobre um amigo que não olha os teus pecados, um amigo que não olha as tuas imperfeições, e ele te chama para sentar na mesa dele, tá bom? Eu vou cantar só um refrão, espero que a minha garganta ajude, eu vou tomar um gole de água aqui, e Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Chega de escutar as vozes erradas, escuta a voz do teu amigo, nesta noite. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, orando por cada um, que Deus continue a abençoá-los e que a voz dele seja a voz que você vai ouvir acima de todas as vozes que estão te sussurrando no teu ouvido, te acusando, te lembrando do passado. Todos nós temos um passado, mas o nosso passado já ficou jogado lá atrás. Deus já esqueceu, já jogou no mar do esquecimento. Olha para frente, tem muita coisa boa vindo aí na sua vida, tá bom? Deus abençoe você, obrigado pela paciência e pelo carinho. Paz do Senhor. Tchau para todos.